O Tribunal Superior Eleitoral deve concluir hoje o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. A sessão será retomada com voto do ministro Raul Araújo, que já deu sinais de que não deve pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao se reunir com embaixadores no ano passado para atacar o sistema eleitoral. Então, é muito provável, ou é bem possível, que nós tenhamos o resultado desse julgamento hoje. João Pedro Melo fala direto de Brasília trazendo mais detalhes e a gente tem que ficar de olho também, João Pedro, na reação do ex-presidente da República, né? Onde é que ele vai acompanhar a divulgação do resultado desse julgamento. Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você, ao Megalha, a todos que estão nos acompanhando. Bolsonaro hoje, se de fato o resultado sair, vai estar no Rio de Janeiro. Ele embarca logo mais às 8h30 da manhã, né? E deve permanecer por lá cumprindo atividades no Partido Liberal. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral deve concluir hoje, como a gente já vem falando ao longo de toda a semana, aquele julgamento que pode deixar o ex-presidente inelegível até 2030. Quem vai votar primeiro é Raul Araújo, ministro que vai se pronunciar logo no início da sessão de hoje. Ele já deu sinais de que não vai pedir vista. Isso porque, na última sessão, ele pediu para que o julgamento fosse adiado, de fato, para hoje, para que ele pudesse, então, votar. Normalmente, essa é a interpretação. Quando o ministro pede esse adiamento para que ele possa começar o voto dele na próxima sessão, é um sinal de que ele não vai pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar esse processo. A estimativa no Tribunal Superior Eleitoral é de que Bolsonaro perca por 5-2. Até agora, apenas o relator desse caso se manifestou, o ministro Benedito Gonçalves, e defendeu a condenação do ex-presidente. Ele considerou que houve abuso de poder político ao chamar 72 embaixadores estrangeiros ao Palácio da Alvorada e que essa reunião teve, inclusive, transmissão da TV Brasil. Segundo o ministro, Bolsonaro proferiu mentiras atrozes sobre o processo eleitoral nesse encontro. Ele voltou a reagir diante da possibilidade de cassação de seus direitos políticos até 2030. Bolsonaro foi até as redes sociais e repetiu o argumento de que Carlos Lupe, presidente do PDT, partido que entrou com a ação, também já criticou as urnas eletrônicas. Bom, se nenhum ministro pedir vista, o que prorrogaria esse veredito por até 60 dias, esse julgamento pode terminar, de fato, hoje. A sessão está marcada para as 9 horas da manhã, só que a gente sabe que aqui em Brasília normalmente tem um pequeno atraso, provável que comece ali por volta das 10 e termine até 1h da tarde. Apoiadores do ex-presidente acreditam que Raul Araújo, que é o próximo a voltar, ou Nunes Marques, que é o sexto, possam pedir mais tempo. A avaliação nos bastidores, no entanto, de autoridades que estão ligadas ao TSE é de que esse pedido de vista pode não acontecer. Se for na vez de Nunes Marques, pode ser que o julgamento já esteja definido. Seria só, de fato, um tempo para alterar ou para atrasar o veredito com relação a essa questão, já que por Nunes Marques ser o sexto, já pode ter uma maioria formada nesse julgamento. Bom, mesmo condenado, Bolsonaro pode entrar com recursos. Ele tem recursos a serem feitos ainda. São duas possibilidades. A primeira, chamado embargo de declaração, aquela que todo mundo já conhece, que seria enviado ao próprio TSE. A defesa de Bolsonaro vai alegar o seguinte: alguma obscuridade ou alguma contradição nesse julgamento. O segundo recurso é o chamado recurso extraordinário. Esse seria enviado direto ao Supremo Tribunal Federal e precisaria apontar que uma eventual decisão teria ferido princípios constitucionais. Esses dois recursos têm prazo de 3 dias. Só que, se for apresentada a questão do embargo de declaração, né, o processo para aí antes do recurso extraordinário, ou seja, apresentou o embargo de declaração, aquele prazo de 3 dias para de contar para o recurso extraordinário. Essa é a questão até o momento, há essa expectativa de condenação. Claro que a gente sabe que normalmente os votos são longos, portanto, existe a possibilidade de que termine hoje, mas o mais certo é que fique para terça-feira que vem.